Paulo, o ministro do Empreendedorismo, Márcio França, tenta se viabilizar com o apoio do presidente Lula. Assunto para o repórter Misael Mainetti, chegando agora com as informações. Será que ele é o favorito do Planalto para concorrer com o Tarcísio de Freitas? Será, Misael? Bem-vindo, boa noite. Será, Tiago? Depois você pergunta para a Dora Kramer, eu acho que ela consegue avaliar melhor esse cenário. Muito boa noite para você e para todo mundo que acompanha o jornal Jovem Pan, entrevista à Veja. O ministro do Empreendedorismo, Márcio França, que já é pré-candidato ao governo de São Paulo, disse que está apto para tentar o Palácio dos Bandeirantes e para tentar concorrer com o Tarcísio de Freitas do Republicanos. Mas a gente sabe que vai muito além disso, porque na jogada estão nomes fortes, como Fernando Haddad, ministro da Fazenda pelo PT, também a ministra Simone Tebet, do MDB, e Geraldo Alckmin, vice-presidente da República pelo PSB. O cenário nos bastidores é que Fernando Haddad, ele não quer ser candidato ao governo de São Paulo e o presidente Lula estaria tentando convencê-lo, estaria fazendo pressão para que Haddad aceitasse esse convite. E ainda tem esses outros dois nomes para tentar concorrer contra Tarcísio de Freitas, um nome muito competitivo. Márcio França surge como essa opção e nessa entrevista ele usou ali vários jargões de futebol, inclusive, falou que está apto e preparado para concorrer nessas eleições que, de acordo com ele, vão ser mais difíceis e competitivas em relação à eleição Lula versus Jair Bolsonaro. Nessa entrevista, inclusive, França, depois de dizer que está apto e preparado para essa disputa com base na experiência anterior, ele disse que ele acredita que pode atrair eleitores de centro e até adversários. Como mencionei, para ele essas eleições vão ser mais difíceis que as eleições anteriores, quando Lula disputou o governo com Jair Bolsonaro. Portanto, a gente já tem esse pré-candidato bem posicionado e agora esperamos as outras peças desse quebra-cabeça, como é o caso de Simone Tebet, que também conversa com um eleitorado aí mais de centro, e ainda Geraldo Alckmin e Fernando Haddad. E a gente vai acompanhar tudo de perto. Tiago? Desde o ano passado ele vem tentando se viabilizar, ele divulga vídeos falando dos problemas aqui de São Paulo e agora é saber se o Planalto vai apoiar essa tentativa dele de se candidatar aqui em São Paulo. Até daqui a pouquinho, Misael. Então a pergunta que eu fiz para o Misael, eu pergunto para a Dora Kramer. Será, Dora, que ele consegue se viabilizar ou de todos os possíveis pré-candidatos ao governo de São Paulo que o presidente Lula apoiaria, ele talvez é o menos que tenha esse cartaz todo? Olha, a gente não deve duvidar de ninguém, tá certo? E o ministro faz o papel dele, ele se coloca, porque o presidente Lula não o coloca na lista. Então, aliás, o colocou num Ministério do Empreendedorismo que a gente nem ouve falar, Qual foi a produção? Na verdade, é uma salinha ali com uma mesinha. Então, o Márcio França realmente não teve um tratamento de destaque por parte do governo. Então, ele se coloca, ele faz o papel dele, mas hoje, quando ele fala o governo não pode errar, o que o presidente Lula está fazendo justamente é procurando acertar em São Paulo, porque é uma eleição difícil, é uma eleição que tem um favorito. Recentemente, a Paraná Pesquisa, o Instituto Paraná Pesquisas, divulgou números assim que mostram o Tarcísio de Freitas realmente muito bem, o próprio presidente Lula em São Paulo muito mal, Fernando Haddad e Alckmin também. Imagine o Márcio França, que não tem o mesmo destaque, força e no momento, capital de Fernando Haddad e Geraldo Alckmin. Então, ele tenta aí furar essa fila, como eu disse, faz o papel dele. Agora, daí a dizer que isso vai dar certo, já tem uma distância bastante longa. Pois é, Vilela, ele foi conhecido muito aqui em São Paulo, porque era vice-governador, assumiu
o Estado por 9 meses, mas ele tenta se viabilizar agora de todas essas peças, como a gente falava com a Dora, de todas essas peças, ele pode ser o que sobrar, já que Fernando Haddad não quer, talvez a Simone Tebet tente o Senado. Olha, Thiago, ao fim e ao cabo, o fato é que o governo federal, o presidente Lula, ele ainda não tem um candidato a governador de São Paulo. Nos últimos dias, a gente tem tido esses balões de ensaio, essas notícias que, na verdade, acabam lançando informações muito óbvias, né? Quando o Márcio França fala, olha, o presidente Lula não pode errar em São Paulo, é evidente, é o maior eleitorado do país, é evidente que ele tem que lançar o candidato mais forte possível. Da mesma forma que tivemos aí manifestações, pedidos para que Haddad seja candidato, alguns toques para que Alckmin poderia ser o candidato, enfim, Tebet e tudo mais. O fato é que não existe ainda consenso com relação aos nomes, se colocam nomes na mesa, nas notícias, para que não se perca essa possibilidade. Mas nós não tivemos ainda a decisão, a escolha, especialmente do presidente Lula, que no final das contas é quem vai decidir. Para o lado que o presidente apontar, é que será realmente o candidato escolhido, que pode ser qualquer um desses, da mesma forma, pode não ser nenhum desses, pode surgir algum outro nome através de uma composição. Até porque o posicionamento óbvio do ministro Márcio França, ele é verdadeiro. O presidente Lula não pode perder ou não pode deixar de ter uma candidatura forte no estado de São Paulo.